Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje continuaremos com um vídeo sobre a instalação de um serviço de DNS no Debian. Então pessoal, como o primeiro vídeo ficou um pouco extenso, separei ele na parte introdutória. A partir da parte 2, nós vamos então fazer a instalação do servidor de DNS no Debian. A parte número 1 foi a parte introdutória, onde eu mostrei alguns exemplos e coloquei ali como os pré-requisitos para fazer a instalação. A partir desse vídeo, então, eu vou começar o processo de instalação, configuração e futuramente a administração do DNS. Vamos então continuar da onde paramos no vídeo passado e tenham todos um bom vídeo. E como eu sempre digo, ali nas descrições dos vídeos tem todas as informações necessárias, tá? Então quem já quiser baixar o TXT é só ir ali e obter esse arquivo em TXT para a utilização da instalação. Vamos lá para o laboratório. Configurados os pré-requisitos e agora nós vamos instalar o bind. Aqui eu coloquei como a instalação do OpenSSH, eu já fiz essa instalação, tá? Mas eu vou reforçar aqui para vocês, para quem não tiver instalado na primeira etapa, ó. Então instalar o Bind 9, que é o programa, né, o software Bind, o OpenSSH Server e o DNS Utils, que são um conjunto de ferramentas para se utilizar no Bind para testar algumas funcionalidades. Então vamos copiar essa linha e vamos colar aqui no nosso terminal. Feito isso daí, provavelmente ele vai dizer que o OpenSSH já está instalado, ó, como eu comentei, ó, então já está na versão mais nova. O DNS Utils também já está na versão mais nova e ele vai instalar então o Bind 9 Utils e o Bind 9. Ele vai instalar aqui os aplicativos selecionados. Feito isso daí, sim, ele vai fazer a instalação. O que aconteceu aqui? Por que ele falhou? Lembrando, eu não troquei lá o DNS. Então, uma das coisas que nós vamos ter que fazer para fazer a instalação é alterar lá o NS. Então, primeiramente, vamos tirar o imutável, vamos editar aquele arquivo, vamos editar ele e trocar aqui o primeiro para 8.8.8. Vamos instalar, não precisa deixar imutável aqui, só mostrei aquilo ali porque é um pré-requisito para que a gente possa depois deixar ele imutável novamente. Vamos novamente digitar o apt-get install bind 9 e o OpenSSH Server e o DNS Utils, e agora ele vai fazer a instalação normalmente. Depois da instalação, sim, nós vamos alterar novamente, porque nós não queremos mais que o resolve seja alterado. Então novamente vamos editar aqui, vamos remover o 888, vamos salvar, né, sair e salvar, e vamos agora sim deixar ele imutável, porque não vamos mais utilizar esse resolve aí. Feita a instalação da primeira etapa, então nós vamos seguir aqui, ó. Depois de instalado, nós vamos para a etapa 2, que é entrar na pasta do bind. Então vamos lá, cd, entrar na pasta dele, cd/etc/bind. Dentro dessa pasta, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos alguns arquivos. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui a configuração desses arquivos. Vamos lá. Vamos editar o arquivo named.conf e deixá-lo como exemplo, domínio.com.br, para o exemplo que será, né, proot. Aqui eu vou utilizar um domínio chamado proot, tá? De projeto root, mas para não confundir vocês, poderia ser projeto.root.com.br, mas não tem a ver com o domínio que está lá no website do projeto root. Então esse é um domínio interno. Eu poderia botar interno.projetoroot.com.br, mas eu tomei como padrão proot.com.br, que é um domínio interno. Então eu vou construir a minha configuração a partir desse proot.com.br. Então vocês aí vão utilizar o nome de domínio que vocês quiserem. É só para exemplificar e para funcionar o nosso DNS. Então vamos nano-named.conf. Dentro do arquivo named.conf, ele já vem com algumas opções habilitadas por padrão. Dentro delas, tá, ele tem essas linhas aqui que está com / como comentário. Então aqui nesse arquivo aqui, onde tem / seria comentário. Que nós temos include. Include, na verdade, o que é? Ele está incluindo alguns arquivos. Então quando tu starta o serviço do bind, ele vai ler o arquivo named.conf e aí ele vai então ler tudo o arquivo e ver o que tem aqui dentro
configurado. Então as primeiras 3 linhas desse arquivo ele já vem com 3 includes, né, ou include, que é o apontamento para outros arquivos de configurações. Então nós temos aqui o arquivo /etc, /bind, /named.conf.options, que vem as opções, e também tem o include do /etc, /bind, /named.conf.local, também as configurações do named local, e include /etc, /bind, /named.conf.default zones, então as zonas padrões. Então o que são zonas? Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre zonas. Nós temos aqui esses 3 arquivos aqui. Nós vamos colocar dentro desse arquivo aqui a nossa zona. Então o que é uma zona do domínio? Zona de domínio, ela é o nosso nome de domínio. Então eu estou dizendo aqui, ó, domínio.com.br. Então eu vou copiar isso aqui até aqui, vou colar aqui, tá? Então zone vai ser Perroot, foi o domínio que nós criamos, .com.br. Ele vai ter um tipo, ó, type master, então é nosso primeiro servidor, então ele é um servidor master. E onde é que vai estar o nosso arquivo, file? Ele vai estar em /etc, /bind, /zones, /db.dominio.com.br. Aqui eu vou botar também perroot.com.br. Este nome aqui é um nome específico para determinar a nossa zona perroot.com.br. E db vem de database, mas não é uma obrigatoriedade utilizar esse nome. Se utiliza por uma convenção aí de padronização de servidores. Então db. O nome do domínio.com.br, no nosso caso pode ser .com, .net, .info, enfim, o domínio de vocês, tá? Este arquivo aqui, ele vai ter a nossa zona, tá? Eu poderia colocar um include aqui e apontar para um outro local, tá? Mas não vai ser necessário. Eu vou criar diretamente dentro do arquivo named.conf. Então ainda dentro deste arquivo aqui, eu vou colocar a minha zona reversa. O que é a minha zona reversa? Minha zona reversa é justamente o meu DNS reverso. Se o DNS traduz nome para o IP, a zona reversa é o que traduz IP para nome. A minha zona reversa, ela vai conter a minha identificação de IP. Então por isso que eu pedi para vocês tomarem nota aí da identificação de IP de vocês. Então deixa eu colar aqui e eu vou explicar para vocês. O meu IP é 192.168.200. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Deixa eu mostrar aqui para vocês o IP. Então vou dar um if config aqui na minha máquina local. E aqui eu tenho a minha identificação de IP. Então a minha máquina local ela tem 192.168.200 e o IP 171. Aqui eu tenho a minha identificação da minha rede 192.168.200. Como eu estou fazendo um DNS reverso, eu vou começar com 200.168.192. E aí eu vou colocar .in-addr.arpa. A minha zona reversa é dessa maneira que ela é atribuída. E a minha zona reversa, ela também vai estar do tipo master e ela vai estar com o arquivo dela /etc, /bind, /zones, /db.200.168.192. Este arquivo aqui nós vamos ter que criar, tanto este quanto o arquivo db.perroot.com.br. Agora eu já vou mostrar em seguida para vocês. Então, aqui eu tenho a minha zona de domínio e aqui eu tenho a minha zona reversa do domínio. Por que é importante ter a zona reversa? Se tu tem um servidor de e-mail, no caso na tua infraestrutura, e tu vai construir o teu DNS aí dentro, se tu não tiver uma zona reversa, tu não consegue te comunicar com outros servidores de Gmail. É muito importante ter a zona reversa. Se tu não tiver uma zona reversa para uma infraestrutura onde não vai ter um servidor de e-mail, tu não vai ter um problema grave, embora seja totalmente aconselhável ter um servidor reverso na tua infraestrutura. Mas, caso não queira instalar, caso não tenha necessidade, não tem problema nenhum de não ter. Continuando, agora sim, agora eu vou sair e salvar esse arquivo. Então lembrando, se o teu IP aí, se a tua faixa de rede é diferente da minha, aqui tu tem que alterar também para a tua faixa. Por exemplo, pode ser 192.168.0. Então nesse caso aqui, ao invés de estar 200, vai estar 0. Só para, e aqui também, no nome também, ó, aqui também vai estar 0. Então só para que vocês fiquem cientes por que está 200 na minha identificação aqui da zona reversa. Então vamos sair e salvar. Sim. Feitas essas alterações, agora então eu vou
criar dentro da pasta etcbind uma pasta chamada zones, porque ela não existe. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque por padrão ele fica tudo dentro da mesma pasta. Nesse caso eu optei em criar essa pasta para que fique um pouco mais organizado as minhas zonas. Então eu vou criar esta pasta, e agora se eu der um ls aqui, vocês vão ver que eu tenho essa pasta chamada zones. Lembrando, tem um D, é directory, então eu vou entrar dentro dela. Zones poderia ser qualquer outro nome, tá? Mas eu, como referenciei lá no meu name, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, duas referências que eu tenho, ó, aqui e aqui. Então eu tenho que criar essa pasta aqui dentro, como não tinha, porque está referenciado aqui. Então muito cuidado com os nomes. Então eu entrei dentro dessa pasta e agora eu vou explicar como é que funciona os campos numa zona e numa zona reversa. Então eu vou copiar aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado db.dominio.com.br, que na verdade, como eu acabei de mostrar para vocês, vai ser db.perroot.com.br. Esse aqui vai ser a minha zona do meu domínio. Aqui dentro não tem nada, eu estou construindo um arquivo em branco. Eu deixei aqui mais ou menos como funciona o arquivo, mas eu vou explicar item por item. Então eu vou copiar aqui tudo, vou colar aqui. Isso apenas para deixar mais dinâmico o vídeo, tá? Para não precisar parar e digitar tudo direitinho. Eu vou explicar agora cada item desse arquivo aqui. Como eu comentei, barra, barra e ponto e vírgula representam comentários no arquivo. Nesse caso do db.perroot.com.br, os comentários são com ponto e vírgula. Tudo que tiver ao lado de ponto e vírgula não é lido pelo sistema, né? Não é lido pelo named, que é o nosso bind ali que está funcionando. Ponto e vírgula, uma linha em branco, ponto e vírgula, bind zone file for perroot.com.br. Então aqui eu estou dizendo que esse aqui é o meu arquivo, isso aqui é apenas um comentário para que as pessoas entendam o que esse arquivo é. E aqui eu tenho uma outra linha em branco e aqui eu começo o meu arquivo de configuração. Então vamos lá, sustenido TTL 3D. O que é isso daqui? Então aqui eu vou comentar para vocês o que é. Então TTL, ó, tempo de vida. O TTL aqui eu estou dizendo que é 3D. 3D vem de 3 day, né? 3 dias. Então a primeira linha está dizendo que o meu TTL dessa configuração vai ter a duração de 3 dias. O tempo de vida dele dura 3 dias. Depois eu tenho ainda a explicação do arroba, não é? Ó, começo com um arroba. Este arroba aqui, ele significa a origem do domínio ou o início da configuração. Uma coisa que o pessoal também, agora que eu olhei aqui, lembrei, é que o pessoal às vezes comenta que está tudo sem acentuação nos meus arquivos aqui. Tá? Eu utilizo dessa maneira porque, ó, alguns falham ainda, porque eu prefiro colocar sem acento, mas que vocês consigam utilizar em todos os sistemas. Então se eu faço um arquivo com acentuação aqui no Linux, usando o Gedit, alguns utilizam aí o bloco de notas para abrir, ele abre totalmente errado. Então eu opto utilizar sem acentuação nos arquivos de configuração, tá, gente? Então eu evito utilizar acentuação para aquela quebra que acontece aí entre sistemas não acontecer com vocês. Então vamos lá, continuando aqui. Então eu tenho aqui um arroba para identificar o início da minha configuração. Logo em seguida eu tenho in. Esse in aqui, ó, seguindo as anotações, in representa internet. É o tipo de configuração, vai ficar no tipo internet. E aqui eu tenho SOA. O que quer dizer SOA? Então o SOA é Start of Authority. Então é o início da autoridade. O meu SOA vai ser ns.perroot.com.br. Então é o meu name server.perroot.com.br. Lembrando que aqui tem um ponto no final, porque é daqui para frente que funciona a pesquisa pelo site. O navegador ele não precisa colocar um ponto no navegador. Se colocar vai funcionar, mas a configuração do DNS necessariamente precisa ter esse ponto. Então vocês vão ver ao longo do arquivo de configuração o domínio e um ponto no final. Tá? Isso é padrão, tem que ser utilizado. ns.perroot.com.br. Esse NS ele tem um hostmaster.perroot.com.br. O que é essa linha aqui, esse parâmetro aqui, tá? Aqui eu estou identificando o e-mail do administrador do DNS. Poderia ser qualquer outro e-mail aqui, tá? É padrão utilizar o hostmaster, mas poderia ser administrador perroot.com.br, enfim. E por que não tem um arroba aqui?
porque o arroba, como eu falei, identifica o início de uma configuração. Então aqui nesse caso o e-mail é identificado com um ponto, então é hostmaster, ao invés de ter um arroba, ter então o perrute.com.br e ponto depois. Então abrindo parênteses aqui, então aqui é que eu vou começar a configuração do meu DNS. A primeira parte do meu DNS vem no serial, que é a linha de baixo. Então serial, o que é o serial? O serial é o número de 10 caracteres que vai representar uma atividade no teu DNS. Por uma série de conveniências, tá? Se acaba utilizando por data. O serial geralmente ele vai ter o ano, o mês, nós estamos no ano 2017, no primeiro mês do ano, então 01. E após o dia 18, ó, dia 18 hoje, e o número de sequência. Então, como é a primeira versão do arquivo e essa sequência é muito importante, então 01. Esse aqui é o nosso serial. Futuramente, né, nas próximas etapas, aí eu vou mostrar para vocês quando que essa sequência vai ser alterada, tá? E como que nós vamos alterar, tá? Então, tá aqui a primeira explicação. O serial é o padrão de data, ano, mês, dia e sequência. Então o padrão americano vocês já identificaram aí. A segunda linha dessa nossa configuração do DNS tem aqui 8H. O que é? É o refresh. Então a cada X segundos ou horas é feita a atualização do nosso servidor, tá? Do nosso DNS. Então é comum utilizar por segundos, tá? Eu ainda coloquei aqui, ó, a cada X segundos, porque aqui eu estou representando 8 horas em segundos. Então 28.800 segundos ou 8 horas é feita a atualização. Retry. Então aqui nós temos a outra linha, a terceira linha dessa configuração é o 15M. M vem de minutos, tá? Então 15 minutos, ó, retry. Tempo em segundos, no caso 900, ou minutos, 15 minutos, que o slave verifica se o master voltou. Então caso eu tente resolver um nome e eu não consiga, a cada X tempo, que é esse tempo aqui, ele vai tentar novamente. Então aqui por isso que eu botei o slave, porque quando eu aponto o DNS eu aponto 2. Então esse aqui vai ser o master e o master vai resolver. Se ele cair, outra máquina tem que assumir essa resolução de nome e ele vai ficar tentando a cada 15 minutos resolver novamente neste master. Se ele não conseguir, então ele vai dar um tempo de expirar, né? Então tempo máximo em segundos aqui 604.800 segundos para responder por domínio antes de expirar. Então ele vai ficar 1W. O que é 1W? Uma semana, né? O W vem de week. Uma semana ele vai ficar tentando resolver este domínio. Se ele não conseguir, ele vai então expirar, ele vai acabar não resolvendo mais este domínio por esse servidor. Nós temos aqui agora a próxima linha 1D, tá? Que é o one day, né? Um dia, que é o tempo mínimo em segundos, que seria 86.400 antes de devolver ao principal. Quando ele tentar resolver, não conseguir, ele vai ficar a cada 15 minutos tentando por o tempo de uma semana. Quando ele passar esse prazo, ele vai expirar. Em um dia é o tempo mínimo que ele vai ficar fazendo isso aí. Então, mesmo que volte o servidor primário, o master, ele vai ficar por um dia tentando resolver lá no secundário ainda. E aqui é o cache negativo, que eu tenho um W, que seria uma semana, que é o tempo para o cache de informações que não existem. Por exemplo, ele vai ficar tentando resolver nomes no teu servidor. Por exemplo, se não existisse perroute, o domínio perroute, por exemplo, ele vai ficar tentando resolver por uma semana esse domínio nesse servidor. Então esse aqui são as configurações do nosso DNS. E agora embaixo nós temos aqui algumas configurações, ó, ponto e vírgula, lembrando que ponto e vírgula é para identificar uma linha em branco, e depois nós temos aqui um arroba. Deixa eu ajustar aqui, caso esteja aí com o arquivo mal configurado, ele não vai funcionar, tá, gente? Então é necessário sempre ficar o arquivinho bem configuradinho aqui, tá? Então aqui eu tenho a primeira linha, lembrando que o arroba é o início de uma configuração, o in vem de internet, NS, o que é NS? Name Server. Quem é o meu name server? É o ns01.perroute.com.br, ponto, tá? Então tem ponto aqui também. Então é o servidor primário responsável pelo domínio, tá? Aqui eu tenho algumas configurações
que eu vou explicar para vocês, mas que eu não tenho elas na minha infraestrutura. Isso aqui é só para demonstrar para vocês. Então eu coloquei aqui esse NS porque eu possuo ele, eu estou configurando ele agora, mas a segunda linha aqui eu não tenho, ó. Mas eu coloquei aqui igual para vocês, ó. Então eu botei um arroba para início de configuração, IN, tá? Então internet, MX. O que é MX? Essa informação é nova. Então MX, vamos ver aqui, ó. MX é Mail Exchanger. Então Mail Exchanger, vamos ver aqui, ó, número 10 e um nome mail.perrute.com.br. Então é o servidor primário de um e-mail. Então quando eu tiver um servidor de e-mail na minha infraestrutura, eu preciso apontar ele desta maneira aqui no meu DNS, senão não vai funcionar. Mas agora o que quer dizer esse 10 aqui, ó? Então eu continuei a explicação aqui, ó. Então 10, ó, ou /20, ó, número de prioridade. Quanto maior o número, menor é a prioridade. Então se eu tenho um primário, eu coloco o número 10, se eu tenho um secundário, 20. Por exemplo, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Então eu vou duplicar essa linha só para uma explicação, tá? Então vamos supor que eu tenho mail e o mail 1.projeto root. E aqui eu tenho 20. Então eu tenho aqui a primeira identificação, o meu e-mail. O primeiro servidor que vai responder vai ser este daqui, porque ele está com 10, e esse aqui vai ser o secundário, vai ser porque está com 20. Se eu fizesse isso aqui, ó, primeiro ia responder este para depois este. Não é a ordem que é colocada no arquivo, mas sim a prioridade através de números. Tá? Se convencionou utilizar 10 e 20, mas é muito comum utilizar, por exemplo, 1, 3, mas se convencionou utilizar o número 10 para identificar e o número 20 também para identificar os secundários. Isso é só uma explicação para vocês entenderem porque vem o 10 ou 20 ali. Depois dessas informações, aí eu venho para a parte de apontamento. Eu vou apontar minhas configurações. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Ó. Eu tenho aqui NS01. Quem é o NS01? Isso aqui é o nome de host. Eu não preciso colocar isso aqui, ó. Até se eu colocar perrute.com.br. Tá? Se eu colocar dessa maneira, vai dar errado, ele não vai funcionar, porque ele vai tentar resolver ns01.perrute.com.br. Olha só a confusão que eu vou causar no arquivo. Tá? Por quê? Porque essa configuração aqui depois do nome do host, eu não preciso apontar. Então eu só preciso apontar o nome do meu host. Então o nome do meu host é NS01. Este aqui é um apontamento. Então por isso que eu estou falando apontamento, ó, porque eu tenho um A aqui, ó. E qual é o apontamento para ele? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o A, ó. O A é um apontamento para IP, Address Mapping. Se eu tivesse aqui, ó, vou até adicionar essa informação aqui, ó. Se eu tivesse a seguinte entrada ali, ó, AAA, tá? Teria essa aqui, apontamento para IPv6, ó. Então, se tiver A, é apontamento para IPv4. Então, eu vou botar aqui também V4, tá? Só para identificar. E aqui, se eu tiver AA é apontamento para IPv6. Então vamos salvar aqui para ficar completa a informação para vocês. Então aqui no caso eu tenho NS01 apontado para o IP 192.168.200.239. O que é esse IP aqui? Não é o IP que eu estou na máquina local. Então quando eu utilizar o meu DNS, eu vou pingar, por exemplo, para NS01 e qual IP que vai responder vai ser este daqui. E se eu pingar para o IP 192.168.200.239, quem vai responder é esse aqui também, né? Quando eu dou o ping, ele vai resolver diretamente para o IP. Aqui eu ainda tenho também um outro apontamento. Eu tenho perrute.com.br, que é o apontamento para o meu endereço IP 192.168.200.123. Aqui seria o apontamento para o meu domínio, tá? Então eu tenho um apontamento para 192.168.200.123, que é um IP que eu inventei aqui, que ele não está em funcionamento, tá? Após eu vou colocar aqui um www, que www vem apontando para 192.168.200.111, tá? Esse endereço IP aqui seria o meu WordPress. Neste arquivo aqui eu vou cadastrar, digamos assim, todos os meus serviços, né? Seja e-mail, www, o meu FTP, enfim, tudo que eu quiser referenciar como serviço, eu vou colocar ele dessa maneira aqui.
No caso aqui eu coloquei aqui um mail, ó, mail in, ó, o que é in? Internet, A e apontamento, tá? Então ele vai ficar disponível na internet e o apontamento para ele é para 192.168.200.111, ó. Então eu tenho aqui tanto no mesmo IP, eu tenho um www e eu tenho um e-mail. Se eu tivesse um servidor de e-mail, aqui eu só estou simulando, tá? E aqui eu tenho um outro apontamento, ó. O que é essa linha aqui, lab? Então o lab eu quero colocar um apelido, tá? Então eu vou utilizar o nome de lab, de laboratório, com a entrada in da internet, com cname, ó. O que é o cname? Então vamos voltar aqui nas explicações. O cname é um apontamento para o nome canônico, ou alias, né? Ou traduzindo seria um apelido. Então eu estou dizendo que quando eu acessar lab.proot.com.br, eu vou estar indo no cname, e esse cname está indo apontando para www. Quem é o www? Ele vai ver aqui e vai apontar para este endereço IP. Então esses são os apontamentos que eu preciso entender dentro de um DNS. Por isso que eu tentei explicar aqui tudo detalhadamente, inclusive tem coisas aqui que eu não expliquei, como PTR, que é o pointer, aponta um domínio reverso a partir do endereço IP, o TXT, que é um text, tá? Então tem algumas coisas aqui que eu não expliquei neste vídeo, mas são explicações completas dos apontamentos dentro de um DNS. Então, se vocês pegarem aí o livro como referência que eu coloquei para vocês, vocês vão obter essas informações todas aqui em partes separadas do livro. Então eu já reuni todas aqui para que fique bem entendível para vocês aí, para quem não tem conhecimento aí em DNS, tá, gente? Feita essa configuração aqui no arquivo, este arquivo ele já está pronto, tá? Então eu vou sair, Ctrl X, sair e salvar. Eu já tenho agora o meu arquivo db, deixa eu mostrar aqui para vocês, db.perroot.com.br. Se eu editar ele, só para vocês visualizarem, ó, ele está aqui conforme eu construir esse arquivo, tá? Então vamos lá, Ctrl X sem salvar e vamos passar agora para o arquivo de zona reversa. Poderias fazer de duas maneiras, ou fazer uma cópia do arquivo que existe em /etcbind, ó, para /etcbind zones db. O endereço IP, tá? Então existe o db.127, tu poderias fazer uma cópia, tá aqui o CP, ó. Então o arquivo db.127, eu vou editar ele aqui para vocês verem, ó. Esse arquivo aqui, nano, tá? Eu vou editar ele apenas para vocês verem ele, ó. Ele é bem simples, basicamente é igual aquele, porém ele tá limpo, tá? Então notem que aqui tá utilizando as referências, ó, serial 1, o tempo de refresh, ó, em tudo em segundos, ó. Então 604.800 segundos, quanto tempo? Uma semana. Aqui 86.400, retry. Então aqui o tempo está todo em segundos. Então se vocês quiserem utilizar esse arquivo como base, não tem problema. Mas eu já alterei este arquivo aqui, ó, tá? Então como eu já alterei, eu vou copiar aqui esse arquivo e vou colar dentro de zones, né? Dentro do arquivo zones db.200. Aqui eu vou editar o db, eu vou editar db.200.168.192 e vou criá-lo, tá? Então notem, por quê? Porque ele não existe ainda, ó. Então notem aqui que é o db.200.168.192, que é a nossa zona reversa. Então nesse momento nós estamos criando uma zona reversa para a nossa infraestrutura. Ao editar esse arquivo ele vai estar em branco, eu vou colar o conteúdo ali. A mesma coisa, eu não vou me deter agora nas explicações, porque você já sabe o que é o TTL, o arroba, o in, enfim, tá? Eu vou colocar só as novidades. Então aqui, ó, SOA, então quem vai ser meu Start of Authority, né? O início da minha autoridade vai ser ns01.perroot.com.br e o e-mail do administrador vai ser, por exemplo, root, né? Ou poderia ser hostmaster.perroot.com.br. O meu serial, notando, ó, a mesma coisa, 2017 011801 é o meu serial, e aqui estão os tempos em segundos, ó. Então aqui eu deixei em segundos só para vocês verem a diferença, que eu não preciso botar aqui se é W, se é D, enfim, tá? Então aqui tá tudo em segundos, ó, 8 horas, 15 minutos, 7 dias e aqui também 7 dias. Agora aqui, ó, eu tenho o meu arroba
in ns name server ns01.perroot.com.br. Então vai ser o meu servidor de nome, tá? Então eu estou apontando ele aqui no meu DNS e aqui eu tenho o IP dele, ó. Então, como é uma zona reversa, eu vou começar colocando o IP dele, porque olha só, o arquivo reverso ele começa com 200, né? Então olha só, então seria o IP 192.168.200 e aí o host 239 ele tem esse pointer, esse apontamento aqui, ó, ns01.perroot.com.br. Então aqui é o endereço IP. Então se eu quiser apontar outra máquina aqui, por exemplo, 111, eu poderia colocar como in, o PTR dela vai ser o que? www.perroot.com.br. Ponto no final. Aqui eu vou cadastrar os meus hosts, então sempre colocando o IP de internet e o PTR, que é o pointer, tá? Então aqui eu estou apontando o ns01.perroot.com.br, tá? Eu não vou apontar aqui na minha zona reversa porque vai ser diferente o apontamento, tá? Então eu só vou deixar aqui o meu NS para vocês tomarem ciência disso daí. Então Ctrl X, sair e salvar. E agora então vamos para o próximo passo. Para que eu consiga agora saber se o meu servidor está funcionando, eu vou ter que restartar ele, tá? Ou dar um reload. Eu aconselho a utilizar essa linha aqui, porque ao mesmo tempo ele já vai restartar e mostrar os logs na saída do shell. Mas antes de eu utilizar essa linha aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Então netstat ou netstate menos n para ele não resolver nome, L para ele listar as portas, tá? O T vem de TCP, o U vem de UDP e o P vem de PID. Então eu quero dar um netstat menos NLTUP pipegrep 53 para ele mostrar se tem algum serviço rodando a porta 53 no meu servidor, ó. Nesse caso aqui eu já estou utilizando o 192.168.200.239 com a porta 53, ó, está em estado de listening ou ouça, né, ouvindo, tá? Então eu tenho aqui os protocolos TCP para essa porta, né? Então aqui localhost 127, tá? E eu tenho uma porta também 953. Por quê? Por que nós temos que utilizar o protocolo TCP e UDP? Tá? É comum se escutar na internet que a resolução de nomes é UDP, e sim, de fato é em UDP, mas quando um servidor vai consultar um outro servidor de DNS, ele trafega via TCP. Então, por isso que eu preciso ter as portas TCP e UDP 53 disponíveis para o meu servidor de DNS, tá? Por essa questão. Aqui no caso eu tenho TCP6 e o DP6 também, se eu quiser responder para o DP versão 6 e TCP versão 6. Mas nós vamos utilizar aqui três portas, na verdade, né? A 53 UDP, a 53 TCP, a 953 TCP e a 53 UDP, tá? Então nós vamos utilizar essas três portas. Por quê? Porque a 953 vai ser utilizada para uma gerência. Isso aí mais adiante eu vou mostrar para vocês. Mas por que eu mostrei isso para vocês aqui? Para vocês entenderem que o bind ele já está em execução. Ele tem um nome chamado named. Por isso que os nossos arquivos de configuração eles têm o nome de named ponto alguma coisa. Porque named é o daemon, né, o daemon, aplicativo que fica sendo executado, o serviço está sendo executado com este nome. Bind é o nome do conjunto de aplicativos, né, que formam o serviço de DNS, né? Então bind seria um programa por completo e named seria o serviço que está, né, o daemon que está carregando todos os aplicativos para que o DNS funcione. Dessa maneira, então, sabendo já que eu tenho as portas habilitadas, está funcionando por padrão, eu vou então restartar para ele aplicar as configurações que acabamos de configurar. Então vamos colar ele aqui e vamos restartar, tá? Com a saída de um tail-F para que a gente possa acompanhar a saída no shell. Feito isso daqui, ele agora restartou
o nosso arquivo. Aqui ele está dando algumas mensagens de erro, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Embora ele esteja funcionando, ele apresentou algumas mensagens de erro que eu vou corrigir para vocês, mas são mensagens que não afetam, no caso agora, a resolução de nome. Nesse caso agora, vou mostrar aqui para vocês, eu vou checar se está funcionando as configurações. Então eu vou utilizar esse comando named-checkedZone, o domínio, tá? Deixa eu copiar aqui e colar ela aqui para vocês. Deixa eu dar um clear aqui, vou colar aqui, ó. Então o programa named-checkedZone ele vai consultar o meu perroot.com.br. Qual é o nome do meu DB? perroot.com.br. Eu estou usando aqui o named-checkedZone perroot.com.br, então eu quero consultar para saber se essa zona aqui está correta, e o arquivo que ela está configurada, né, ele fica dentro de /etc, /bind, /zones, /db.perroot.com.br. Feito isso daí, eu vou apertar Enter, ele tem que voltar dessa maneira. Ele retorna da seguinte maneira, ó, zone perroot.com.br /in internet, tá com load, tá carregando o serial 2017 01 1801. Então eu já expliquei a questão do serial, e aqui ele dá o retorno de OK. Feito isso daí, eu vou agora novamente checar a zona, porém agora com o endereço reverso, tá? Então novamente eu vou colocar agora aqui o endereço reverso. Nesse caso aqui é named-checkedZone 200.168.192 em /etc, /bind, /zones, /db.200.168.192, e ele tem que dar a mesma mensagem. Dessa maneira eu consigo saber se a minha zona perroot.com.br está configurada de forma correta, e também se a minha zona reversa está configurada de maneira correta. Então feito isso daí, agora eu tenho que testar o meu DNS. O que eu vou fazer agora? Eu vou identificar se eu estou resolvendo nomes. Então eu tenho duas maneiras de fazer esse teste. Eu vou utilizar o aplicativo NSLookup e o aplicativo Dig, tá? Então vamos lá. Se eu chegar no meu Linux e digitar NSLookup e apertar Enter, ele vai ficar carregando aqui, esperando que eu digite alguma coisa. Então eu já resumi aqui o comando, Ctrl C para sair, cancelar ele, e eu vou utilizar o endereço NSLookup já com um endereço de site aqui, por exemplo, www.terra.com.br, por exemplo, que é um domínio existente, tá? Então eu vou só apenas utilizar para testar, para tentar identificar quem é o meu servidor de resolução de nomes. Se eu apertar Enter, agora ele vai ter que tentar resolver e vai me trazer as informações. Então olha só, então eu tenho o meu servidor, server, então 192.168.200.239, com o endereço 192.168.239, ó, tá? Na porta 53. Então essa informação aqui já me diz uma coisa, que quem é o meu servidor de nomes. Então aqui ele já está resolvendo. Com essa informação aqui eu já sei que o meu servidor DNS já está funcional. Agora eu tenho as informações aqui da minha pesquisa. Então aqui o www.terra.com.br tem o nome canônico, ó, web-portal-cdn.terra.com.br. E ele tem um nome, ó, web-portal-cdn.terra.com.br. E ele tem um endereço, ó, o address dele é 200.177.70.65. Esse aqui é o endereço IP deste servidor. Com o NSLookup eu já consigo obter as informações que o meu servidor de DNS já está funcional. Agora basta eu saber se ele está também funcionando para o meu domínio. Olha só, então eu acabei de configurar esse domínio, então daquela maneira ali eu sei que ele está resolvendo para fora. Então nesse momento as máquinas que estiverem na minha infraestrutura interna resolvem para fora, tá? Agora será que elas resolvem para dentro da minha infraestrutura? Então com esse comando agora aqui, NSLookup, eu vou digitar aqui www.perroot.com.br para saber se ele está resolvendo internamente. E agora ele vai dar as informações. Notem que é bem mais rápido uma resolução de nomes internamente. Então server tá o mesmo servidor com a mesma porta, e aí ele sabe que o nome www.perroot.com.br tem o endereço 192.168.200.111
esse comando aqui ele vai mostrar dessa maneira. E agora eu vou utilizar o dig, que o dig ele dá umas informações mais complementares. Então eu vou copiar aqui, para ficar melhor eu vou limpar minha tela e vou colar aqui para vocês. Ó. Então dig-t n www.terra.com.br ele vai me resolver dessa seguinte maneira. Então aqui ele vai dar umas informações mais abrangentes assim sobre a resolução. Eu consigo saber as entradas, ó, então ele vai dar in, n, www.terra.com.br 632 é o tempo em segundos, né, que ele tem esse tempo de vida, em CNAME, web portal, CDN, terra.com.br, e aqui eu tenho todas as informações, tá? Então aqui, nesse caso aqui, o Terra ele resolve para IPv4 e IPv6. Então aquela explicação lá que eu mostrei para vocês do A e o AAAA é justamente aqui que vocês vão identificar essas informações. Que eu tenho aqui tempo que levou, carry time 0 milissegundos, porque é uma requisição rápida de se fazer. O servidor que fez essa requisição e a porta, e aqui o tamanho 275 bytes. A mensagem foi de 275 bytes para fazer essa resolução aqui. Agora eu vou usar o mesmo comando, porém para o meu www.proot.com.br. Então vamos lá. Então deixa eu limpar a tela para ficar melhor. Novamente usar o dig-t n www.proot.com.br. Então aqui eu tenho as informações internas. Então as mesmas informações aqui. Então ele vai dar os headers, tá? Então status no errors, aqui já apresenta que não tem erro. O ID da requisição é 51209. As flags aqui que ele aparece, então autoritativa, adicional, answer, carry foi uma, enfim, algumas informações aqui, ó. Então www.proot.com.br tem uma entrada in de internet para N, qualquer um. E aqui eu ainda tenho aqui os tempos de vida, né, que nós colocamos lá, ó. Tá? O o apontamento para o IP. E aqui eu ainda tenho o proot.com.br, que é o meu servidor, no caso é autoritativo, né, o meu domínio é autoritativo. Aqui o tempo, a entrada também e o name server dele. O name server dele é ns01.proot.com.br. E aqui eu ainda tenho quem é o meu NS1, então ns1.proot.com.br, tem o tempo de vida dele aqui, a entrada in, o apontamento para 192.168.200.239. Então aqui também é a mesma coisa, ó. Então 0 milissegundos, e aqui o servidor, a porta, aqui a data e também o tamanho da requisição, que foi de 96 bytes. Lembrando que essas informações aqui representam então a identificação do meu DNS para a minha infraestrutura local, tá? Se eu tivesse mais máquinas, então eu iria colocar aqui. Como é que eu sei agora que o meu www está funcionando? Será que está funcionando esse endereço aqui? Então olha só, primeira coisa, eu tenho uma máquina aqui que eu falei para vocês que era o meu WordPress. Então primeira coisa, ifconfig tá aqui, ó. Se eu acessar esse endereço 192.168.200.111 de dentro de uma máquina da minha infraestrutura, então vamos abrir aqui, ó, 192.168.200.111. Então eu abri e ele tá abrindo o site aí do WordPress. Lembra lá do vídeo sobre o WordPress que nós fizemos aqui no projeto Root, ó? Então tá aqui o nosso primeiro WordPress instalado, tá? Essa máquina aqui, ela está sendo apontada dentro do meu DNS. Se vocês não lembram aonde, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, dentro do meu db.proot eu tenho um apontamento para www. Tá? Então, se eu digitar www.proot.com.br, ele tem que direcionar para este IP. Ao mesmo ponto que se eu utilizar mail.proot.com.br, ele também vai fazer um apontamento para o mesmo endereço IP, nesse caso simulando como se eu tivesse um webmail. E aqui eu também tenho o apontamento, só que aqui com o nome canônico, então é um CNAME, então eu tenho lab.proot.com.br em CNAME www. Então desta maneira agora eu consigo entrar aqui no meu navegador e digitar www.proot.com.br e ele tem que carregar a mesma página do WordPress, ó. Então, lembrando, olha aqui, ó, eu tô com www.proot.com.br agora funcionando no meu navegador. Se eu digitar lab.proot.com.br,
também tem que funcionar. E no caso, como eu fiz um apontamento também para mail.perroot.com.br, também tem que funcionar. Todos os apontamentos que eu fiz lá no meu arquivo de DNS, ele também está sendo acessado aqui. Então eu consigo acessar tanto por IP, quanto por nome www.perroot.com.br, quanto por lab.perroot.com.br, quanto por mail.perroot.com.br. Por quê? Porque todos eles estão sendo apontados aqui. Como é que eu tenho certeza que está funcionando? Então eu vou agora mostrar no arquivo de log para vocês a resolução dos nomes, tá? Então, ao digitar no meu navegador aqui o IP, eu vou apertar Enter e verificar o log, ó, não apareceu nada. Agora, quando eu digito aqui perroot.com.br, vamos ver se não apareceu nada agora aqui. Ainda não apareceu nada. Como o meu DNS ele já está em cache, ele não vai aparecer mais agora em log, tá? Eu estava tentando exibir aqui em log e eu não estou conseguindo mais, porque ele já está em cache. Então eu vou tentar agora simular aqui através de outro navegador, abrir modo privado aqui para ele ver, para ele realmente consultar o nosso DNS. Vamos lá. Ó. Então eu vou usar aqui o perroot.com.br. Vai tentar consultar e aqui ele vai exibir o site. Aqui o que ele está acontecendo aqui, ó? Essas mensagens de erros aqui é porque ele está tentando lá do Facebook, ó, integrar com IPv6, ó. Então alguns endereços ele não está resolvendo por causa do IPv6. Nesse primeiro vídeo eu não vou mostrar para vocês as configurações mais avançadas, porque o intuito dele é apenas mostrar para vocês a configuração básica do DNS, que já é um assunto extenso para a gente resolver algumas questões de erros aí que vão aparecendo. Mas não impede da gente utilizar dentro da infra local já por nome. Então se eu tivesse vários servidores agora dentro da minha infra, eu não preciso mais digitar o IP. Um exemplo disso eu posso mostrar para vocês aqui seria a conexão por SSH. Ó. Então eu tenho um host chamado www da minha infra. Então olha só, eu vou dar SSH, o usuário, por exemplo, Diego Costa, www.perroot.com.br. Ó, ele já identificou aqui, ó. Então www.perroot.com.br está atrelado a esse endereço IP aqui, ó. Notem que agora eu já não estou mais usando o endereço IP e sim o nome, ó. www está lá no meu DNS como um apontamento para o IP 192.168.200.111. Então eu quero conectar, ó, aqui no caso eu vou confirmar e vou colocar a senha, ó. Feito isso, agora eu estou conectado no meu servidor por nome, tá? Dessa maneira aqui eu mostro para vocês essa primeira parte do DNS, que tem o intuito de fazer vocês entenderem como é que funciona o DNS e instalar o primeiro servidor DNS. No próximo vídeo então eu vou trazer para vocês a configuração de um servidor secundário de DNS e algumas a parte administrativa do DNS, tá? Espero que nesse vídeo, mesmo que um vídeo longo, eu consiga ter levado para vocês um conhecimento sobre DNS. Isso é um assunto que algumas pessoas já pediram para que a gente produza vídeos sobre DNS. Então vou deixar para vocês como referência, vai estar no final do TXT, tá? Então as referências foi o livro Servidores Linux Guia Prático, então do Carlos Eduardo Morimoto. Tá aqui o link que eu falei para vocês que tinha um preço mais interessante. O site do Guia do Hardware, onde eu apontei para vocês o livro dos servidores Linux e também o tutorial que ele colocou lá disponível. Tem na guia tutoriais a instalação do servidor DNS. E eu vou deixar para vocês um vídeo o qual eu assisti para me basear nas explicações para vocês, que é o vídeo do GTER, que é grupo de trabalho, ou GTER, né? Eu acredito que é GTER, Grupo de Trabalho de Engenharia de Operações de Redes. É o vídeo do Rafael Justo, que é engenheiro de software do nick.br. Então tá aqui o link para esse vídeo, onde ele falou de forma mais teórica o funcionamento de um servidor DNS. Eu espero que eu tenha
conseguido elucidar algumas dúvidas aí do pessoal sobre DNS. Eu sei que esse assunto é um assunto bem extenso e o pessoal pede aí para fazer vídeos mais rápidos, mas infelizmente não é o nosso propósito fazer vídeos de 5 minutos, 2 minutos, 3, 10 minutos. A gente preza pelo ensino, tá? Então o intuito do projeto Root não é fazer um guia, uma receita de bolo para que você tenha sucesso na instalação de um servidor. Nós apostamos no ensino, que vocês vão aprender a utilizar aquela tecnologia ou aquele sistema ou aquele servidor. Esse é o nosso intuito. Infelizmente a gente não vai trazer vídeos rápidos, a não ser que o vídeo realmente seja um vídeo rápido, que seja simples de se executar. A gente vai trazer o vídeo na medida que for necessária para vocês entenderem da melhor maneira possível, tá, gente? Um abraço a todos, espero de maneira bem didática e teórica eu consiga ter trazido para vocês aí esse assunto sobre DNS e de maneira prática ter mostrado aí para vocês como funciona um servidor de DNS em uma infraestrutura interna. Eu vejo então vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!